É com grande prazer que a gente começa o webinário Treinamentos Olímpicos, hoje trazendo grandes programas de Olimpíadas do país, de treinamentos olímpicos do país, né? É um prazer receber a Ana Catarina, a Maria João e Ricardo Misturini. E eu queria começar apresentando a Ana Catarina, que é professora voluntária na USP, professora convidada na USP, e é coordenadora nacional do PIC, Programa de Iniciação Científica da UBMEP, e membro do Comitê Gestor do PIC, e que vai estar falando para a gente aí sobre esse belíssimo programa. Obrigado, Ana, pela participação. Eu que agradeço o convite. É sempre bom divulgar os nossos programas, né? Bom, posso então começar a falar? Fique à vontade. Então, tá. Primeiro, me desculpo que eu não preparei slides nem nada, que eu estive ocupada esses dias. Eu vou tentar só expor oralmente o programa, e aí eu fico aberta a todas as perguntas e dúvidas que vocês possam ter. Bom, primeiro, o PIC. PIC significa Programa de Iniciação Científica. E tem um júnior lá, porque o programa de iniciação científica, em geral, acontece nas universidades, e aqui é um programa de iniciação científica que acontece com alunos da escola básica, que ainda estão fazendo ensino médio ou o ensino fundamental. Então, o que para mim, o PIC é uma alavanca da UBMEP, quer dizer, é o diferencial da UBMEP como Olimpíada, porque a UBMEP descobre talentos no Brasil inteiro e ela não só premia, quer dizer, os alunos são medalhados ou recebem menção honrosa e acabou, colocou a medalha no pescoço, fazemos uma cerimônia e até logo. Não, a UBMEP acolhe esses alunos medalhados e eventualmente os de menção honrosa, se alguns medalhados desistem do PIC, porque nós temos um determinado número, né, para poder atender, alguns alunos de menção honrosa podem também fazer o PIC. Então, o que é o PIC? Né? É um acolhimento que a UBMEP faz aos alunos que mostraram potencial e interesse pela matemática. Então, ele é composto, como é que ele... Tem toda uma estrutura do PIC, ele está no Brasil todo, em todos os estados brasileiros. Nós trabalhamos junto às universidades, em geral são as federais, em todos os estados, algumas estaduais, como aqui em São Paulo, nós trabalhamos com as 3 estaduais, né, que é a USP, Unicamp e a Unesp. E algumas privadas, umas poucas privadas, então as universidades todas contribuem para esse programa. De que forma? Cada regional, né, alguns estados têm mais que uma regional, porque depende do tamanho, depende do número de alunos envolvidos, então o PIC é distribuído em várias regionais, que são, municípios que são próximos geograficamente, fazem parte de um polo do PIC. O PIC ele funciona da seguinte maneira: em cada universidade existe um coordenador, então é sempre um professor universitário que coordena esse programa. Então, esse coordenador, ele chama ou alunos de licenciatura da faculdade, da universidade dele, ou, inclusive, pode chamar professores da educação básica da regional dele, que são habilitados e capacitados e interessados em trabalhar no PIC, esses professores de educação básica. Então, o professor universitário vai coordenar um grupo a gente chama de POs, que são professores orientadores, né? Então, esses professores orientadores vão trabalhar com os alunos medalhistas. E esses professores, quer dizer, ou alunos de licenciatura ou professores de educação básica que vão trabalhar com os medalhistas, eles passam por uma formação, eles têm um encontro de formação com esse professor universitário que coordena. Então, várias universidades, professores universitários, coordenando grupos de professores que vão trabalhar com os alunos medalhistas. E trabalham de que forma? Nós temos um comitê acadêmico que organiza todo um programa de matemática, em geral de aprofundamento do que o aluno estuda na escola, exceto nesses anos de pandemia, que o aprofundamento
ficou um pouco complicado, porque os alunos tiveram muitas defasagens de aprendizado durante a pandemia, né, com o ensino online, etc. Então, nesses anos de pandemia, o conteúdo trabalhado no PIC mudou um pouquinho, ficou mais escolar, porque, né, não dá para fazer um aprofundamento de algo que o aluno não aprendeu de uma forma adequada devido ao ensino à distância, como foi, online, avaliação online e tudo mais. Então, a gente tem um comitê acadêmico que organiza os assuntos, os temas que vão ser estudados pelos alunos medalhistas. Tá? Então, o professor universitário vai trabalhar esses conteúdos com os alunos de licenciatura e professores da educação básica que vão ensinar os alunos. Então, a gente tem um professor universitário, um grupo de professores orientadores e os alunos medalhistas. E um comitê acadêmico que organiza esse material que vai ser trabalhado com os alunos. Aí os alunos têm, esperemos, né, que em 2022 eles têm encontros presenciais com esses professores orientadores. Nós fazemos assim, existe um encontro. O que é um ciclo do PIC? O PIC trabalha com 7 ciclos anuais durante o ano. Quer dizer, o aluno ganhou uma medalha, ele vai fazer o PIC no ano seguinte. Ele foi premiado este ano, ele faz o PIC, quem foi premiado em 2021, vai fazer o PIC agora em 2022. Então, é um programa de 7 meses, então são 7 ciclos de estudo, e nesses ciclos eles têm 2 encontros presenciais ou online, antes, né, depende aí da pandemia, a nossa ideia é que eles voltem a ser presenciais. Tem 2 encontros presenciais com esses professores orientadores, onde eles estudam o conteúdo que foi feito pelo comitê acadêmico. Então, os alunos têm aulas presenciais ou online, como aconteceu na pandemia, e trabalham todo um conteúdo que é orientado por professores universitários e é elaborado por professores universitários, né? Esse conteúdo todo. Então, os alunos frequentam encontros presenciais e também fazem um trabalho, eles têm um acompanhamento durante esses encontros presenciais, eles têm um acompanhamento eles têm um fórum de discussão no site do PIC, né? Nós temos uma página do PIC no site da UBMEP, então tem o portal do PIC, então ele tem um fórum de discussão, então tem lá um pessoal que trabalha só online, aí são outras pessoas que também são orientadas por professores universitários, que vão trabalhar online com esses alunos, para discussão do que está acontecendo, resolução de exercícios, etc. E também eles fazem tarefas online, quer dizer, os alunos do PIC, eles têm tarefas para fazer entre os encontros presenciais com os professores, eles têm tarefas, eles têm uma avaliação em cada ciclo, né? Tem uma avaliação, e os professores todos preenchem diário de classe, os professores coordenadores relatórios, e tudo isso vem para nós, que é o comitê gestor, e esse comitê gestor, então, acompanha o desenvolvimento do programa, né? Se tem algum estado, tem algum problema, etc., nós atuamos e tentamos resolver o problema do PIC. Então, o aluno medalhista, ele recebe, então, um estudo orientado durante todo um ano para desenvolver esse potencial matemático, esse interesse matemático. Há também todo um material didático que foi feito, elaborado para os alunos do PIC. Esse material, quando os encontros são presenciais, o aluno recebe esse material físico mesmo, fisicamente, recebe apostilas, livros, ele recebe uma porção de um material didático. No online, o material ficou disponível no portal do PIC, né? Porque era online, ele não tinha como encaminhar o material para todos os alunos. Nós temos 6.000 alunos fazendo PIC anualmente, então, no Brasil todo, né? Então, ele recebe esse estudo orientado, um material de excelente qualidade, um material didático de excelente qualidade, tudo para aprimorar o estudo de matemática desses alunos. E, em geral, o aluno do PIC ele continua ganhando medalha, né? Porque ele já
está fazendo um estudo mais profundo. Os encontros presenciais são sempre fora do horário de aula, né, do PIC. Em geral, acontecem aos sábados. E o importante é que esses encontros são feitos em universidades, em geral. Isso é extremamente favorável para o aluno. Eles se sentem muito orgulhosos de ir para a universidade, esses alunos medalhistas. Os pais ficam orgulhosos. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu quero que meu filho faça o curso da USP, né? Ou eu quero que meu filho faça o curso da Unicamp, ou quero que meu filho faça o curso da UFMG, ou da Federal de Alagoas, ou da UFAL. Então, é assim, o aluno estar em contato com a universidade é extremamente importante. Isso muda muito a vida dele. Nós temos aqui, que eu sou da USP, né? Então a minha medida é aqui. Nós temos assim um número enorme de alunos de escola pública que conseguiram entrar na universidade, porque conheceram a USP, a Unicamp, pelo PIC. Por meio do PIC, eles conheceram a universidade e perceberam que podem fazer parte desse mundo que para eles antes era muito distante. Eu acho que em todas o que a lei está fazendo, sim, eu acho que em todas as universidades isso acontece. Quer dizer, o contato do aluno do PIC com a universidade, com professores universitários, com o ambiente físico universitário é uma coisa extremamente saudável, assim, e atraente, né? Eles gostam muito disso. E o que eu acho principal é assim, ele percebe que ele pode fazer parte disso, ele já está fazendo. A hora que ele faz o PIC, ele está fazendo parte de uma atividade universitária. E isso atrai, incentiva, né? E, quer dizer, nós vemos, os alunos melhoram, quer dizer, os alunos que fazem o PIC melhoram de uma forma muito evidente, né? Nós conseguimos medir isso, né, durante o ano, os coordenadores e tudo mais. E, em geral, os alunos gostam muito, né? Então, muitos professores, muitos coordenadores do PIC organizam atividades como gincanas, encontros de fim de curso, organizam atividades com os alunos dentro da universidade. Então, é um prêmio, né? O PIC é um prêmio para os alunos que se saíram bem na prova da UBMEP. E é essencialmente um incentivo para estudar matemática de uma forma mais profunda, porque ele vê uma outra matemática. É muito comum a gente ouvir o aluno falar: eu não gosto da matemática da escola, mas eu gosto da matemática do PIC, porque é uma coisa assim, uma outra abordagem, os problemas são mais atraentes, há discussão entre eles, quer dizer, é um ambiente extremamente mais produtivo do que é possível obter dentro da escola. E ainda há uma outra coisa, que o CNPq, que é um órgão financiador de pesquisas do governo federal, oferece para os alunos do PIC uma bolsa mensal de R$100. Então, o aluno que se inscreve no PIC, ele ganha 12 parcelas de R$100. São durante um ano todo, embora ele trabalhe no PIC por 7, 8 meses, no máximo, ele recebe a bolsa de R$100 durante o ano todo, né? Durante 12 meses. Ele tem 12 parcelas de R$100, o aluno do PIC. É uma coisa meio simbólica, né? R$100 hoje em dia. Na verdade, esses R$100 é desde 2005, quando começou a UBMEP, era uma bolsa de R$100 que até era significativa, né? Agora, com o tempo, R$100, né? O poder aquisitivo dos R$100 vai encolhendo, mas ajuda muito. É para poder... Esses R$100, o objetivo é que o aluno possa pagar a condução para ir no local do encontro presencial, ele possa comprar um lanche, né? Às vezes, as universidades oferecem lanche. Muitas universidades oferecem lanche. A Unicamp oferece lanche. Aqui em São Paulo, nós tínhamos uma época que a Secretaria de Estado fornecia o lanche, então chegava, no intervalo, chegava uma caminhonete com lanches para os meninos. Mas aí, para a gente conseguir o lanche, a gente depende de ter algum convênio, alguém que ofereça isso. O PIC era financiado pelo governo federal, né, MEC e MCT, são 2 ministérios ligados à ciência e tecnologia e outro ligado à educação. Atualmente, o governo federal não contribui muito, né, com o PIC, a não ser essa, por exemplo, a bolsa de R$100 dos alunos do CNPq, e nós temos um financiamento atualmente
do Itaú Social, que financia esse programa. Ele tem financiado esse programa durante os últimos 3 ou 4 anos, quando o governo federal diminuiu as verbas. Então, o PIC não teria sobrevivido, nem o ONI, sem esse auxílio do Itaú Social, que é um órgão que, quer dizer, agora, na verdade, o Itaú, a Maria João, acho que até vai falar nisso, as verbas estão ficando cada vez menores, né, toda essa crise no país, etc. Então, nós esperamos que a gente consiga um governo federal que volte a financiar esses programas, né? Nós estamos trabalhando com 6 mil alunos de escola pública que têm talento, que têm potencial, e eu acho que a gente tem que investir nessas crianças, né? Bom, eu acho que isso é o resumo total. Eu, de novo, me desculpo, porque eu sei que só falar, talvez vocês não tenham conseguido assimilar toda a informação, mas, enfim, eu estou à disposição. Depois eu vou deixar o Creley, tem o meu e-mail, quer dizer, vocês podem... Aliás, você pode até pôr o anacatarina@impa.br, Creley, pode pôr aí. Já está no Brasil, já. anacatarina@impa.br, né? E aí, vocês podem me escrever qualquer dúvida, qualquer informação extra que vocês queiram do PIC, eu estou à disposição. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Falar de um programa tão bonito e tão grande como o PIC nesse tempo realmente é um grande desafio. Eu estou com um bolo de perguntas aqui, quero combinar com você um bate-bola e aí abrir também para o Ricardo e para a Maria João. Bom, eu acho que tudo bem. Se eles quiserem falar antes e a gente responder as perguntas depois... Não, a gente mantém, vai batendo essa bola, né? Por exemplo, a pergunta é, o professor que está em casa, ele pode usar o material disponível do PIC? O material que está disponível no site é público. Eu não sei se ele tem acesso a esse material do PIC. Eu não sei se um professor apostilas, ele pode baixar as apostilas? Eu acho que ele não vai... Não sei se ele tem acesso, eu não tenho certeza. Ele baixa no site, ele consegue baixar no site. Então, quer dizer, tudo que está no site é público, todo esse material é público. Perfeito. Eu até permito, inclusive, a gente tem no Paraná uma porção de professores de escolas particulares, privadas, que aplicam o programa para alunos deles lá. E nós disponibilizamos o material. Não tem... A ideia é divulgar a matemática, melhorar o ensino da matemática. Não tem... Fica a dica aí para o pessoal. Pode entrar no site e baixar os livros que estão lá, tem material de excelente qualidade, usar na sua escola. Ana, deixa eu perguntar uma coisa. Os alunos, o PIC é para alunos medalhistas, né? Mas tem alguns alunos que às vezes conseguem, porque medalhistas existem, eles se formam, entrar com menção honrosa. É isso mesmo? O aluno de menção honrosa pode participar? Sim, quando sobram vagas, porque cada regional, cada polo do PIC tem lá um determinado número de vagas. Às vezes, algum aluno medalhista não aceita, não pode, não faz. Claro que há uma quebra, não é 100% dos alunos medalhistas que fazem o PIC. Então, nesse caso, sobram vagas, aí o coordenador chama os alunos de menção honrosa. E também nós abrimos para alunos convidados, quer dizer, o coordenador pode convidar alunos para fazer o PIC, aí eles não recebem a bolsa, porque para receber a bolsa eles têm que ter um prêmio, ou medalha ou menção honrosa. Daí... Aqui em Alagoas, os alunos só entram no PIC, eles nunca saem. Eles entram e depois não querem mais sair, ficam como convidados, enfim. Ficam, pois é, ele pode... Deixa eu perguntar uma coisa para você. Um programa que os alunos falam muito é o Mentores. É um programa, digamos assim, um filhote do PIC, de certa forma, porque é um programa um pouquinho menor, né? Importante, muito interessante. Você pode falar um pouquinho dele? Já não tem ninguém do Mentores aqui, mas gostaria que você falasse. O programa Mentores é assim, alunos que já fizeram o PIC várias vezes, e pelo menos uma vez no nível 3, quer dizer, que é o nível mais alto, eles podem... eles têm direito ao PIC de novo, eles continuam ganhando medalhas e têm direito ao PIC. Então, esses alunos que já fizeram... Porque ele pode estar no PIC desde o 7º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio. Então, ele fez muitas vezes o PIC, ele já
praticamente passou pelo programa todo. Então, esses alunos têm o direito de escolher o que a gente chama de programa de mentores, que é um PIC diferenciado. Mentores é assim: professores universitários do Brasil todo se inscrevem e oferecem cursos. Então, vai lá um professor, vai oferecer um curso de vetores, tem um outro que pôs lá uma coisa sobre meteorologia, ou álgebra, ou cálculo. Qualquer professor universitário pode oferecer um curso para os mentores. Aí tem uma coordenação que seleciona esses cursos. Então, sendo aprovado, esse curso fica disponível para esses alunos que a gente chama de multiplicidade alta, alunos que já fizeram o PIC várias vezes e pelo menos uma vez no último nível, que é o nível mais alto. Então, eles podem optar por, em vez de fazer o PIC usual, ele se inscreve num desses cursos. Então, tem lá o portal, tem a página de mentores no site do ABMEP, ele entra lá, ele se inscreve com o coordenador regional, tudo normal, ele está ligado ao coordenador regional do PIC, né? Esse aluno. E aí ele se inscreve, ele abre lá, vê todos os cursos que são oferecidos, né, que os professores oferecem, e ele pode se inscrever num curso desses. E aí o céu é o limite, tem uma variedade imensa de cursos e de todos os níveis, e aí os alunos podem fazer o que eles acharem interessante, né? Claro que tem um limite de vagas em cada curso e tal, mas, em geral, os alunos conseguem os cursos que eles querem. E aí ele ganha a bolsa de R$100 também. Ele é como se ele fosse um aluno do PIC, mas num nível mais elevado. A gente tem, por exemplo, eu sempre cito a USP, porque é onde eu estou, que eu vejo, nós temos, assim, às vezes até um curso normal de graduação, uma disciplina de graduação, entra como um curso do programa Mentores. Então, o aluno, se ele quiser fazer álgebra 1 ou geometria não euclidiana, ele pode se inscrever, se o coordenador assume esse curso inscreve esse curso como um curso do Mentores, aí o coordenador tem que inscrever isso, sei lá, o curso, a disciplina Geometria não euclidiana, o coordenador inscreve como um curso do Mentores. Aí o aluno pode, aí ele assiste a aula normal, faz as provas, etc. Ou é online, porque às vezes o professor, ele escolhe um curso de um professor de Alagoas, ele está em São Paulo, então os cursos mentores, a maioria são online, a não ser que seja na própria universidade, onde o aluno está. Você falou aí dos alunos de graduação que participam do PIC. Queria que você falasse rapidinho um pouquinho sobre esse impacto que o PIC traz também, que é a formação dos alunos de graduação que atuam junto aos alunos medalhistas. No início, quem trabalhava com os alunos medalhistas eram professores universitários. Então, os POs, que é professor orientador, que trabalha com o aluno medalhista, eles eram professores universitários no início do PIC. Depois, nós passamos para alunos de licenciatura. Então, alunos de licenciatura da universidade vão, com a coordenação do professor universitário, vão trabalhar com os alunos medalhistas. E foi uma experiência assim, extremamente bem-sucedida. É uma coisa assim, o aluno de licenciatura é um estágio privilegiado. Ele está fazendo um estágio com alunos de ótimo nível, ele está sendo orientado por um professor, né? Ele tem um material didático bem elaborado por um comitê acadêmico. Então, o aluno de licenciatura cresce muito também nisso, porque ele vai ser um professor, então ele vai se deparar com o aluno, ele tem que aprender a ensinar aquele conteúdo. Às vezes ele até aprende o conteúdo, porque às vezes ele nem sabe direito, então ele aprende aquele conteúdo, e mais importante, ele aprende a ensinar. Então, essa parte didática desenvolve tremendamente o aluno de licenciatura. E o contato com alunos, que é a dúvida do aluno, ele tem que expor o material. E isso é extremamente benéfico. Foi, assim, muito bem sucedida essa experiência, de ter os alunos trabalhando. Joia, obrigado, Ana. Última pergunta que eu faço, eu abro para a Maria e para o Ricardo, se eles quiserem perguntar, que é a primeira pergunta que chegou, que é: volta esse ano presencialmente? Pois é, nós estamos pensando que sim, mas eu sei que tem as dificuldades, a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, a USP está tudo previsto para começar presencial dia 14 de março, mas
Quer dizer, não dá para afirmar nada, né? As coisas estão muito incertas, e a ideia é que seja presencial. E, bom, e sempre tem o PIC à distância, que sempre existiu, que são alunos que moram longe de qualquer universidade onde o PIC é presencial, existe esse curso online, o PIC, que a gente chama PIC à distância, sempre existirá, para atender alunos no Amazonas. A gente tem um aluno lá no meio do Amazonas, que não tem nenhuma universidade, e ele é um medalhista, então ele faz esse curso online, né? Agora, a ideia é que volte ao presencial. Estamos torcendo para voltar, porque eu acho que esse contato físico é social também, quer dizer, os alunos interagirem uns com os outros, eu acho extremamente importante. Estamos torcendo para que a gente possa fazer presencial. Perfeito. Ricardo, Maria João, você quer perguntar alguma coisa? Tá mutado, Ricardo, se puder desmutar. Alô, oi. Eu ia perguntar justamente sobre esses 2 anos de pandemia, se o funcionamento do POT, do PIC, se ele funcionando, imagino que ele funcionou de maneira remota, se vocês tiveram um feedback de como foi essa situação, se isso prejudicou muito o funcionamento do programa e por isso a importância do retorno presencial, assim possível. O PIC sofreu pouco com a pandemia, porque nós trabalhamos com alunos interessados, espertos, que sabem mexer com computador online. Claro que existe a dificuldade de regiões que não têm nem luz elétrica, né? Nós tivemos no Amapá um problema tremendo de falta de energia durante um tempão. Então, pode ser prejudicado, porque o PIC online exige uma certa estrutura. Mas, em geral, a frequência foi extremamente boa, surpreendentemente boa. Nós temos uma frequência de 80%, 85% sempre nas aulas online, os alunos participam. Então, eu acho que quer dizer, no começo eu achava que ia ser um fracasso, que o PIC ia meio fracassar, que os alunos não iam fazer online. Eu tinha essa impressão, e eu fui surpreendida com a adesão. Os alunos, quer dizer, acho que dentro das circunstâncias, tirando as dificuldades regionais e pessoais de acesso à internet, foi muito bem sucedido. Ótimo. Eu sou testemunha disso, porque as dificuldades no começo da pandemia eram muito grandes para nós, professores universitários, imagina para os outros. Enfim, mas foram muito bem superadas, muito bem dito pela Ana. Obrigado, Ana, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente no Prolímpico. E aí eu passo agora para a professora Maria João, professora da UF. Maria João é coordenadora nacional do OBMEP na Escola, que é um outro programa muito interessante, né? E também gestora desse programa, e vai falar para a gente sobre o OBMEP na Escola. Olá, Cresla, obrigada. Eu vou partilhar uns slides só para eu me conduzir aqui na apresentação do programa. Eu estou no programa, eu comecei a trabalhar no OBMEP na Escola em março de 2020, então basicamente eu só participei na parte em que já estávamos em pandemia. Mas então, o programa OBMEP na Escola, que é mais conhecido por ONU, tem muita interseção com o PIC, assim, no formato. Então, várias coisas, eu vou aproveitar o que a Ana já falou, mas então o programa é organizado também pelo INPA, como é o PIC, e tem a parceria de várias universidades em todo o Brasil, e nos últimos anos o apoio económico tem sido do Itaú Social. Então, o público do programa são os professores de matemática de escolas públicas municipais e estaduais. Tem alguns professores de escolas federais que participam como convidados, mas assim, o programa é voltado para os professores de escolas públicas municipais e estaduais. E o objetivo principal do programa
é contribuir para a formação desses professores, de forma a que eles utilizem, assim, na sua didática, formas diferentes de dar aula, por exemplo, baseada na resolução de problemas, e com isso melhorar a qualidade do ensino da matemática em todo o Brasil, nas escolas públicas. Então, ele é um programa que apareceu, já tinha a OBMEP, já tinha o PIC, e ele apareceu para suprir, assim, algumas dificuldades que ainda se viam e tentar que a OBMEP também pudesse ter um impacto no ensino da matemática nas escolas. A metodologia, assim, que se tenta passar para os professores que são orientados, que participam no programa, é a resolução de problemas, e então o funcionamento do programa é muito parecido com o do PIC. Os professores que estão a participar no programa recebem formação e eles vão trabalhar com alunos da escola deles ou de escolas vizinhas. Então a ideia é, o primeiro ponto a fazer é selecionar os professores que vão participar. Então, eu acho que o programa começou em 2014 ou 2015, e os professores têm sido selecionados através de uma prova de habilitação que aconteceu durante 3 edições da OBMEP. Também participam professores, também são convidados a participar professores premiados da OBMEP, e são convidados também outros professores a participar, quando sobram vagas de professores que foram habilitados, mas não puderam, por algum motivo, participar. Então, os professores que foram selecionados para participar nas várias edições do programa, eles depois são convidados a formar uma turma de mais ou menos 20 alunos. A ideia é que eles façam uma turma com alunos de escolas onde eles atuam ou de escolas próximas, e eles vão lecionar fora do horário da grade curricular que eles têm, eles vão lecionar aulas semanais a esse grupo de alunos. Então, os professores universitários, que são, que nós chamamos de coordenadores, eles dão formação ao professor que foi selecionado, e esse professor depois vai dar aulas aos seus alunos. Então, é mais ou menos como funciona no PIC, que tem o coordenador que dá formação aos alunos de licenciatura e que depois esses alunos de licenciatura dão aulas aos medalhistas. Aqui é para que outros alunos que não são medalhistas nem premiados da OBMEP têm também essa formação. Então, embora o programa seja voltado para os professores, ele vai ter um impacto também nos alunos, porque são alunos que às vezes têm interesse, mas até gostam, já participaram da OBMEP, mas ainda não conseguiram um bom resultado, e participando do programa eles acabam por ficar mais motivados, e muitas vezes depois em outras edições da OBMEP conseguem a menção honrosa ou alguma medalha, e portanto o programa acaba também por ajudar bastante, não só os professores, mas acaba por ajudar os alunos. Eu trouxe 2 recortes do Instagram da OBMEP, em que fala de 2 casos. Este é um caso no município até aí de Alagoas, em que um professor que participa no ON, ele tem um grupo de alunos que ele segue treinando, e já colecionaram várias medalhas e menções honrosas, assim, em edições da OBMEP. Outro caso que eu também achei interessante é esta professora de matemática, que inicialmente era enfermeira. Ela era formada em enfermagem e em algum momento decidiu ir para a matemática, e ela participou no programa e achou tão interessante que ela depois criou um grupo de professores para ela própria dar formação a esses professores e ir multiplicando o programa. Em 2022, bom, antes de falar em 2022, o que é que aconteceu? O programa então funcionava presencial, ele ocorria durante 7 meses do ano, mais ou menos com o mesmo calendário do PIC,
E aí em 2020 tivemos que passar para a versão online, não é? Era muito complicado, assim, conseguir que os alunos de escolas públicas pudessem participar do programa, e então, em 2020 e 2021, o OBMEP na escola teve um outro formato, que foi os professores que tinham sido selecionados receberam formação dada pelos coordenadores das universidades, não é? Mas eles não necessariamente tinham turmas de alunos depois para repassar, assim, para fazer essas aulas semanais. Então, nós sabemos que alguns professores mantiveram as suas turmas de alunos e continuaram a trabalhar os materiais, mas nós não podemos controlar tudo isso e, portanto, nós só focamos na formação do professor. E este ano, assim, bom, esperamos que as condições melhorem e, portanto, esperamos que vai voltar ao presencial, pelo menos em alguma parte do ano. Então, nos 2 últimos anos, devido aos cortes de orçamento, o programa não teve a mesma quantidade de ciclos ou de tempo que tinha nos anos anteriores, no presencial. Este ano nós vamos tentar voltar a ter um pouco mais de duração relativamente a 2020 e 2021, mas ainda assim não sabemos assim se vamos conseguir fazer o presencial. A ideia é que a parte em que o orientador dá formação aos professores pode ser virtual ou presencial, mas nós gostaríamos de voltar a envolver os alunos e, portanto, que eles participassem de forma presencial, não é? Então, a ideia é fazer isso entre a primeira e a segunda fase da prova da OBMEP. Essa parte em que os alunos voltam a participar. Bom, não sei o que é que poderia... Não sei se a Ana quer acrescentar alguma coisa. Não, acho que está bem explicado. Quer dizer, a gente mudou, né, com a pandemia, ficou só com os professores, mas a ideia é voltar. Porque o ONI, ele foi assim, nós tínhamos o PIC, né, mas as escolas sempre pediam, quer dizer, e os alunos que não são medalhados, né, quer dizer, o que o OBMEP pode fazer por esses alunos dentro da escola? Então, foi aí que se criou o ONI, o OBMEP na escola, que aí o professor cria uma turma que seria como do PIC, mas, né, a gente, digamos que o aprofundamento não é tão grande como é no PIC, porque os alunos são alunos que não estão tão preparados como os alunos do PIC. Então, a ideia era essa, passar um PIC para dentro da escola, né, algo como PIC para dentro da escola, para trabalhar com os alunos que não foram premiados na escola. Né? Eu acho que a ideia é como se fosse um pré-PIC, assim, dar-lhes a oportunidade, eles ainda não tiveram a oportunidade de ter menção honrosa ou medalha, mas permitir que eles tenham essa possibilidade. Maria João, eu tenho umas perguntas aqui para você. Vou fazer a última da Ana, eu vou escolher para ser a sua primeira. Volta esse ano? Então, nós esperamos a parte inicial, os primeiros meses, em princípio, vai ser só com professores. E então, essa parte nós vamos deixar que cada regional defina se tem condições ou não de voltar ao presencial. Nestes 2 últimos anos, os professores gostaram muito de ser online a parte da formação com o coordenador, porque muitos moram longe da universidade, então para eles era uma vantagem porque não perdiam o tempo do deslocamento, podiam rentabilizar melhor o tempo para trabalhar. O que eles sentiam muita falta era a participação dos alunos, então alguns conseguiam manter as turmas dos alunos, mas muitos não conseguiam e sentiam muito essa falta. Então isso sim nós queremos muito, que entre a primeira e a segunda fase da prova da OBMEP assim volte ao presencial, pelo menos a parte em que os professores trabalham com as suas turmas na escola. Então, vamos tentar. Obrigado. Quantos professores tem no programa, aproximadamente? Esqueci de falar. Então, em todas as edições, em geral, tem em torno de 900 ou 1000 professores. Então, e eles recebem uma bolsa.
bom, recebiam uma bolsa, quando era na parte presencial. Nos últimos anos temos tentado sempre manter a bolsa, embora tenha havido cortes, por exemplo, no último ano o valor da bolsa diminuiu, mas em geral é em torno de 900 a 1000 professores. Então, já puxando esse... Desculpa, lembrei outra coisa. E em geral, quando o professor é selecionado, por exemplo, pela prova de habilitação, ele depois pode ter a bolsa renovada até 3 vezes, não é? Para participar durante 3 anos. A ideia não é que ele participe só um ano, é fazer um trabalho contínuo e, digamos, plantar a sementinha para depois ele ficar a trabalhar com os alunos na escola. Era o que eu ia lhe perguntar sobre a prova de habilitação. Se você puder falar um pouco da prova de habilitação. Tá. Então, a prova de habilitação foi a primeira forma de selecionar os professores para participarem do programa. Ela é uma prova aplicada no mesmo dia da prova da OBMEP. Os professores inscreviam-se nessa prova e faziam. Em geral, era uma prova com mais ou menos 6 perguntas, mais ou menos como se fosse uma prova de Olimpíada. E depois a forma de seleção tem um certo número de vagas para cada estado, então isso tem um peso, não é? Nem todos os estados têm a mesma quantidade, isso é calculado tendo em conta a quantidade de municípios, etc. E em cada estado, então, eram selecionados, ou seja, todos os professores que tinham nota, digamos, de 0 a 10, nota maior que 7, ficavam habilitados e depois iam sendo chamados por ordem para participar no programa, dependendo das vagas que tinha cada regional. Essa prova já foi realizada 3 vezes, 2016, 2014, desculpa, 2016 e 2019. Durante a pandemia nós começamos a pensar se seria a melhor forma, eu acho que já tinham pensado antes, mas estamos a pensar se é a melhor forma de selecionar os professores ou não, e portanto ainda não sabemos se este ano vai ter prova de habilitação para selecionar os professores do próximo ano ou não. Mas assim estamos a pensar em outras formas de poder selecionar. Esqueci-me de dizer uma coisa que eu acho que é importante. Este ano nós vamos tentar ou seja, vamos aproveitar o que o ensino híbrido ou remoto nos ensinou. Então, nós queremos aproveitar entre a primeira e a segunda fase da prova da OBMEP, convocar mais professores que queiram participar, serão professores convidados, não terão bolsa, mas queiram participar, receber a formação dada pelos coordenadores e formar turmas de alunos nas suas escolas. Então, nós iremos fazer, assim, fiquem atentos, acho que vai ser interessante, iremos fazer uma chamada para que outros professores que ainda não estão a participar do programa possam participar e a formação deles vai ser online, mas depois eles vão trabalhar com os seus alunos nas suas escolas. Maravilha de notícia, hein? Para vocês aí que estão ouvindo primeira mão essa informação, né? Então, vão ter a oportunidade de participar da OBMEP na escola. Ana, Ricardo, vocês têm alguma pergunta para Maria João? Eu queria uma observação, que é assim, que todo mundo está ansioso para saber se é presencial ou não, né? Tanto o ONI quanto o PIC, para ser presencial, depende que as escolas estejam abertas e funcionando presencialmente, né? Então, o que é possível, assim, em regiões em que isso esteja acontecendo, estados em que isso esteja acontecendo, a gente pode ser que seja presencial, em outros não. Quer dizer, não depende, né, da coordenação central da UBMEP, vai depender do funcionamento das escolas no país todo. Né? É isso. É só essa observação que eu queria fazer. Essa ansiedade, né, vai depender também de cada estado, cada cidade, o que vai acontecer com as escolas. Vou fazer mais uma pergunta, Maria João, sobre as visitas que o coordenador fazia nas escolas. É uma coisa que existia na época que as escolas estavam funcionando, os coordenadores visitavam as escolas. Se puder falar um pouco disso, eu acho que...
Acho que dessa parte talvez a Ana possa falar melhor, porque eu comecei em março de 2020. Você não pegou essa parte. Nós tínhamos isso, quer dizer, no ONI, quando você está falando do ONI, né? Do ONI, isso, do ONI. Quando o ONI era presencial nas escolas, então o professor estava lá, ele reunia os alunos e se encontrava aos sábados. Então, em geral, os coordenadores iam até as escolas onde estava acontecendo o ONI, participavam do encontro ali para verificar o que estava acontecendo. Os coordenadores também atuavam junto às direções das escolas, porque a direção tem que... para montar o ONI na escola, a gente tem que ter apoio da direção, porque vai ter que precisar de espaço físico, e isso às vezes era difícil. Então, muitos coordenadores mediavam essa solicitação do professor que queria fazer o OBMEP na escola e a direção e toda a estrutura física da escola, porque você envolve uma porção de coisas, você fazer um encontro com alunos fora do horário de aula e tudo mais. Então, o coordenador era atuante, ele era muito atuante dentro da escola para ajudar esse professor que estava fazendo o OBMEP lá. Então, eles visitavam e participavam. Também depende. Às vezes, nós tínhamos coordenadores, que em Pernambuco, a gente tinha coordenadores que tinham o OBMEP na escola em municípios a 300, 400 quilômetros. Isso aconteceu em muitos lugares. Aí o coordenador não podia ir. Mas nós temos sempre coordenadores abnegados e nós tivemos coordenadores que viajavam 100 quilômetros, 80 quilômetros. Cada sábado eles iam para um lugar. Isso acontece muito. Aqui, o cara vai para o interior do estado, mas aí depende do coordenador, da disponibilidade dele, né, de fazer isso. Mas a maioria, os nossos coordenadores são muito abnegados, a maioria deles, né? Todos eles são muito empenhados. E essas visitas aconteciam com frequência. É muito bom essa dobradinha OBMEP na escola e PIC, né? Ter as duas aí nesse momento, excelente. E eu vou aproveitar, vou contar uma história bem rapidinho que ilustra um pouco a ligação aí do OBMEP na escola e do PIC, logo depois o POT, que é a história de um aluno aqui de Alagoas, o Wellington. O Wellington estava 9 meses sem luz em casa, e aí saiu o resultado da OBMEP. Ele ganhou prata no ensino médio, no 2º ano, e eu fui lá conhecer a história, porque eu achei fantástico o fato dele estar 9 meses sem luz e ter ganhado prata na OBMEP, no ensino médio ainda mais. E aí conheci um pouco a casa do Wellington, a história do Wellington, e ele era um aluno do OBMEP na escola. Então, ele estava sendo treinado pelo professor dele, o Lucian, numa escola periférica, bem periférica aqui de Maceió. E depois ele passou para o PIC, do PIC ele foi para o POT, do POT ele está na FGV hoje, é um bolsista da FGV, do programa de talentos da FGV. Ai, que bom. E publicou um artigo agora em inteligência artificial como pesquisador da IBM esse ano, já na graduação, que é professor da FGV também, e ganhou o prêmio da Fátima Bernardes esse ano, prêmio de superação 2021. Parabéns para então a história do Wellington é uma história que junta o PIC, o ONI, o PIC e o POT e deságua na universidade. É uma história interessante. Quer dizer, é um menino que, se não fosse pela OBMEP, ele estaria perdido, ele não teria... A gente nem chegaria a saber da existência dele, né, desse talento, etc. Eu acho que... Não, o PIC tem histórias fantásticas. Assim. E eu acho assim... aqui contando história aí. Não, tem histórias assim... Muito eu acho assim, algo bom no ON é fazer assim esse assim, os alunos que não conseguem chegar ao PIC, dar-lhes um impulsozinho que eles possam depois seguir nos outros programas. Assim. E uma coisa interessante que eu perguntei para ele foi o seguinte: como é que você conseguiu estudar, Wellington? Você não tinha energia em casa. Aí ele disse: olha, eu recebi 4 apostilas e eu usei aquelas apostilas, que foram as apostilas que ele recebeu no OBMEP na escola. E eu li as apostilas na luz do poste. Tinha um poste na rua dele. Ele usava... Olha só, não, porque a Maria João não comentou, mas é isso. O OBMEP, na escola, os alunos recebem material. Eles recebem um material que é feito especialmente para eles lá também, e eles recebem o material físico, apostilas, livros, vai para a escola e o professor entrega para o aluno. Então,
O aluno que participa do OBMEP na escola recebe material didático. Eu acabei não falando várias coisas, porque de facto é muito parecido com o PIC, não é? Então, o ONE, assim, o funcionamento é como se fosse o PIC, mas para alunos que não são medalhistas e para professores que se candidatam a trabalhar esses alunos. E os professores estão muito empenhados. Nós tivemos inúmeros professores, inúmeros não, né, porque é numerável, uma quantidade grande de professores que usavam a bolsa que eles recebiam, como do ONE, para comprar lanche para os alunos que iam lá fazer o OBMEP na escola. Eles gastavam toda a bolsa para oferecer um lanche em todos os encontros. Quer dizer, tem professores que faziam camiseta para os alunos irem para a segunda fase do OBMEP na escola. Quer dizer, foi muito comovente enquanto funcionou presencialmente o ONE. Foi muito bom. E vai voltar. E vai ser outra vez. Eu tenho certeza que muitos professores do ONE ainda mantêm seus grupos de alunos e dão aula para esses alunos. Maria João, obrigado pela oportunidade de falar do ONE. Quando eu falo, quando tento explicar os programas que existem, eu falo que o ONE é a base, depois vem o PIC, que é, digamos assim, o próximo passo, e aí desemboca no POT, que é o último programa de hoje, né? Então, eu queria apresentar o Ricardo Misturini, que é professor da URGS, nunca consigo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não tenho dificuldade de falar URGS. Ninguém fala o F. Pois é, não se fala o F, eu aprendi isso. E o Ricardo é o coordenador nacional do POT, né, que é o Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo. Ricardo, é com você, tá com você a bola. Beleza, obrigado, Keller, pelo convite para vir aqui falar do POT. Então, eu vou compartilhar aqui também uns slides que eu montei para ajudar a explicar o funcionamento. Então, aqui. Então, o POT é a sigla para Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo, né? É um programa que ele iniciou em 2012. Então, ele propõe treinamentos para alunos que estão interessados em participar de competições matemáticas, como a OBMEP e a OBM. E, bom, eu vou explicar aqui as duas partes que tem o programa, né? Tem o POT presencial e também o POT virtual, né? Então, o site do programa onde tem todas essas informações é pot.impa.br. Daqui a pouco eu vou entrar ali no site para mostrar algumas coisas do material. Então, inicialmente eu vou começar explicando como é o POT presencial. Então, o POT presencial ele é composto por polos presenciais que estão espalhados pelo país. Nos dados de 2021, a gente teve 65 polos. É claro que alguns polos acabaram não conseguindo desenvolver atividades nesse ano que passaram por causa da pandemia, né? E os que conseguiram desenvolver, muitos também converteram o treinamento de presencial para alguma coisa remota ou híbrida, dependendo da época do ano, se foi possível ter algum encontro presencial, né? Bom, e esse é um programa que ele funciona quase integralmente de maneira voluntária, né? Então, praticamente todos esses polos são voluntários, os professores que trabalham nesses polos não recebem auxílio. Sendo mais específico, a gente só conseguiu, nesse ano passado, auxílio para 9 polos desses 65. Então, quase todos são polos que trabalham de maneira voluntária. Então, deixa eu mostrar aqui no site do POT, onde é possível ver esses polos. Aqui no site do POT, a gente clica aqui em polos, a gente tem acesso aqui às informações específicas de cada polo. A gente tem aqui um mapa para ver como eles estão distribuídos geograficamente, e é possível acessar página específica de um polo para ver as informações sobre quem é o coordenador, informações de contato de cada polo, se algum aluno ou algum professor quiser entrar em contato com o coordenador do polo para ter mais informações. Certo? Depois eu volto ao site, agora eu volto aqui para a minha apresentação. Bom, então como é que funciona esse treinamento do POT?
funciona da seguinte forma: no início de cada ano letivo, no site do POT, que eu estava mostrando ali para vocês, é aberta as inscrições para os alunos. Então, nesse ano, por exemplo, a gente está programando essas inscrições, deixa eu só ver aqui a data, para acontecer entre 21 de fevereiro e 13 de março, mas isso vai ser amplamente divulgado nas mídias sociais do POT, e aí os alunos eles se inscrevem no programa e selecionam qual polo presencial eles querem participar. Uma vez feito isso, né, o coordenador de cada polo, ele vai receber, então, a lista dos alunos que se inscreveram nesse polo. Qualquer aluno pode se inscrever, não tem nenhum critério, a princípio, qualquer um pode se inscrever. E aí, havendo muitos inscritos, se o espaço físico projetado para esses encontros não suportar, cada polo vai ter que definir, tem a liberdade de definir a sua estratégia, né, de seleção dos alunos. Então, por exemplo, poderia adotar uma estratégia em caso de muitos alunos procurando, privilegiar algum aluno que foi uma menção honrosa, alguma medalha, ou até mesmo fazer alguma prova de seleção em alguma data, para poder filtrar, então, e ter uma quantidade que caiba no espaço físico. Bom, então, isso é como funciona para o aluno se inscrever no POT. E aí, como funciona esses encontros, né? Então, são 3 opções de nível de treinamento, conforme o ano escolar. Então, a gente tem o treinamento nível 1, nível 2 e nível 3. Aqui, gostaria só de chamar a atenção que, para polos iniciantes também, que esse material de nível 3 já é um material bem avançado, né? Que ele não é indicado para polos e para alunos que não tenham ainda muita experiência em treinamento olímpico. Então, mesmo esse material de nível 2 pode ser usado para alunos de ensino médio, porque já é um material que avança muito rapidamente, assim. Então, esse treinamento de nível 3 é indicado apenas para polos que já tenham feito algum tempo de treinamento, para alunos evoluírem do nível 2 para o nível 3, por exemplo. Bom, e aí a ideia é que sejam aulas semanais entre março e dezembro. A gente fornece aos polos um cronograma sugerido, mas cada polo, cada coordenador pode definir os horários específicos dos encontros no seu polo, né? Isso há uma flexibilidade dependendo da disponibilidade dos professores que vão participar do polo e do espaço físico que eles conseguirem, né? Bom, e como funciona esse treinamento? Então, tem um material referência para o treinamento, esse material é específico para cada nível, tem um material, então está dividido ali por nível e por assuntos. É um material muito bem elaborado por professores com larga experiência em treinamento olímpico. Aqui vou deixar o nome de alguns envolvidos na produção desse material. E esse material é todo gratuito, disponível no site do POT. Qualquer pessoa pode fazer o download desse material em PDF. Eu vou mostrar para vocês onde que a gente consegue acessar esse material no site do POT. Então, aqui no site do POT, se a gente clica aqui em material, aqui existe esse botão. Ao clicar aqui, a gente baixa numa pasta compactada todo o material em PDF, que é a base para as aulas do POT. Ao baixar esse material, o que a gente obtém é uma pasta com as aulas organizadas por nível. Por exemplo, vou abrir aqui o nível 2, está organizado por álgebra combinatória, geometria, teoria dos números. Aqui, curso básico seria uma parte preliminar para dar uma base para esses 4 assuntos. E aí, aqui, dentro, por exemplo, de teoria dos números, as aulas estão todas organizadas, numeradas, e a gente fornece também um roteiro de como utilizar esses materiais. Então, vou só abrir aqui para vocês terem uma ideia de como é o material elaborado. Aqui, então, é um material todo geralmente começa com uma parte teórica e seguida de uma lista de problemas. Ok? Deixa eu voltar para onde eu estava. Então, esse material pode ser todo baixado ali no site do POT.
Além desse material, né, que é o material referência, também temos a produção anual. A cada ano são produzidos os simulados para serem aplicados nesses polos presenciais, né? Então, são elaborados a cada ano com uma equipe aqui que a coordenação organiza. Tem uma equipe que elabora esses simulados. São 6 simulados para o nível 1, 12 simulados para o nível 2 e 6 simulados para o nível 3, e a cada nível de treinamento recebe um roteiro da época que esses simulados devem ser aplicados, conforme os assuntos que são desenvolvidos no curso. Então, aqui, só para ilustrar, por exemplo, no nível 2, isso aqui seria os assuntos que poderiam ser cobertos num curso, e a orientação é que sejam aulas semanais, e totalizando aqui, daria um total, assim, o curso é pensado para 120 horas, o que é bastante, mas é claro que os polos, sendo voluntários, têm a flexibilidade de adaptar o treinamento para a sua realidade, podendo cobrir um pouco mais ou menos do material sugerido, né? Aqui, o material que é fornecido cobre muito mais do que está nessa tabela. Isso seria uma parte sugerida do curso. Então, quem quiser mais informações também, quem está assistindo isso depois e quer saber mais sobre os polos presenciais, pode escrever um e-mail para pot@impa.br, que a gente fornece informações, né? Normalmente, a gente lança umas chamadas públicas para quem quiser montar um polo em sua cidade. A gente tenta evitar mais do que um polo na mesma cidade por alguns motivos, porque geralmente por ser um treinamento de nível avançado, é comum a gente ter uma certa evasão dos alunos. Então não seria interessante ter polos disputando alunos, como o número se reduz. Seria mais interessante eles estarem juntos para os trabalhos serem conduzidos melhor. Então, nesse caso, quando a gente recebe aplicação numa mesma cidade de mais de um proponente, a gente tende a privilegiar os polos já mais consolidados e que tenham já uma tradição no treinamento, né? Bom, mas se não for o caso, se você for de algum local que não tenha nenhum polo próximo e esteja interessado em abrir um polo, você pode escrever para esse e-mail que a gente avalia a proposta de abertura de polo. Ok, agora eu vou falar um pouco, então, sobre o que é o POT virtual. Então, a gente chama de POT virtual todo esse material que é disponibilizado gratuitamente para qualquer pessoa que queira aprender esses tópicos. Então, nisso, a gente pode listar, então, o portal do POT, que é essa página pot.impa.br. A organização do portal do POT, eu vou mostrar daqui a pouco os detalhes, ela é um material organizado em módulos, mais ou menos no mesmo esquema que talvez você já conheça do portal da matemática. Então, tem os módulos organizados por assunto. Dentro de cada módulo, a gente vai ter lá videoaulas, os materiais teóricos em PDF, que são esses que eu mostrei antes, que podem ser baixados num único clique. E também temos uma novidade aqui dos últimos anos, que a gente está acrescentando também listas com problemas resolvidos, que são problemas resolvidos muitas vezes do material teórico que estava com listas de problemas propostos sem solução. A gente está enriquecendo agora esse material com soluções para esses problemas propostos. Então, daqui a pouco eu mostro mais detalhes lá no próprio site. E esse site tem videoaulas. Então, falando sobre videoaulas, tem um canal no YouTube do POT. Lá no canal do YouTube é possível encontrar 2 tipos de videoaulas referente a esse material teórico que eu mostrei anteriormente. Então, a gente tem as aulas mais antigas lá no YouTube, que são aulas que a gente vai chamar aqui de aulas longas, de duração de 1h30. Essas aulas foram gravadas lá no IMPA, numa edição do POT que teve lá em 2013. Então, foram aulas gravadas lá no auditório com o público ali, com a participação de alunos, e foram gravadas por excelentes professores que participaram daquela edição do POT. E, além disso, além dessas aulas longas, também seguem sendo produzidas ainda
aulas no formato mais curto, que são duração tipo de 15 minutos, aulas que são para tratar de um problema específico e também de tópicos mais particionados. Essas aulas seguem sendo gravadas lá no INPA, mas não agora com o público presente, aulas gravadas lá no estúdio do INPA, e sempre são convidados alunos ex-olímpicos que estão pelo INPA para fazer essa gravação dessas videoaulas. E esse processo de gravação de videoaulas foi um pouco afetado, né, nos últimos anos por causa da pandemia, distanciamento, então isso deu um pouco de pausa no preenchimento do portal do POT. Tudo isso que eu estou falando aqui também entra lá no portal do POT. Então, deixa eu mostrar para vocês essas coisas. Então, por exemplo, aqui no YouTube do POT, a gente encontra as aulas que eu falei, as aulas que eu disse gravadas na edição de 2013, as aulas longas, e também a gente vê que tem vídeos mais recentes, que são os que estão sendo gravados, vídeos mais curtos, duração menor, e todo esse material é organizado aqui dentro do site do POT. Aqui, onde a gente clica, por exemplo, em videoaulas, a gente acessa os módulos, estão separados por nível. Por enquanto, ainda tem pouca coisa do nível 1, mas isso é um processo que está sendo preenchido, né? Nossas ideias para os próximos anos é continuar recheando o site do POT com material. Para o nível 2, a gente já tem bastante mais materiais elaborados. Vou abrir aqui algum módulo para ilustrar como é que é organizado. Então, aqui a gente tem os módulos com uma breve descrição. Entrando no módulo, a gente tem as videoaulas. Acompanhando as videoaulas, a gente tem o material em PDF. Esse material em PDF é composto por aquele material que eu mostrei anteriormente. E também agora a gente está colocando algumas listas com problemas resolvidos que foram elaborados nos últimos anos, justamente por causa da pausa que foi necessária no processo de gravação de videoaulas. Então, a gente adaptou a equipe para produzir materiais nesse sentido. Bom, e aí, além disso, para promover o engajamento de alunos e tal, o POT, virtualmente, ele tem, nas redes sociais, ele tem uma página no Facebook, onde são lançadas também, periodicamente, listas com exercícios, desafios e divulgações diversas, lá na página, e é possível acessar tudo isso sem mesmo ter uma conta no Facebook, eu mesmo não tenho e consigo acessar, e aí, então, é uma maneira também do POT se manter divulgando esses materiais. Deixa eu mostrar aqui, na página do Facebook do POT, a gente tem, além das divulgações, a gente tem, aqui está pedindo login, mas não precisa, a gente lança frequentemente problemas, listas com problemas resolvidos, e tudo isso fica disponível para qualquer pessoa. Então, é mais ou menos assim que funciona o POT. Assim, como aconteceu com o PIC, nesse último ano e também no anterior, os treinamentos nos polos presenciais foram afetados, mas os polos, cada um teve autonomia para se adaptar conforme as condições da sua cidade. A maioria dos polos acabou transformando o que seria um encontro presencial em uma coisa remota, um encontro síncrono através de um canal de comunicação, assim. E em alguns polos que não tinham essa condição, acabaram por não desenvolver atividades, mas a gente já fez uma consulta com os polos e todos estão assim, esperançosos de que no próximo ano a gente possa, no próximo, digo agora, 2022, que a gente possa retomar esse treinamento presencial nesses polos espalhados pelo país, né? Assim como o OBMEP na escola e o PIC, né, o POT é um programa que, obviamente, o objetivo assim, mais óbvio seria treinar os estudantes, mas ele acaba também sendo uma ferramenta formadora de professores, né? Porque quando um professor se propõe a abrir um polo ou participar desse programa, ele vai acabar se envolvendo com esse material
que não é um material escolar, né? E isso vai deixar um legado nesse professor que é permanente, né? Mesmo se depois ele não está assim, associado ao POT, esse legado vai ser levado para as escolas. Então, nesse sentido, é um programa muito bom. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Ouvindo você aí explicando esse programa excelente, o POT, fico pensando lá no professor que está em casa, que às vezes começa um programa de treinamento na escola dele com 50 alunos e depois ele, no final do ano, tem 5, tem 6 alunos. Eu queria que você falasse um pouco disso, Ricardo, desse começo, que às vezes é enorme e depois vai enxugando, Isso. né? Então, quando eu comecei a trabalhar na coordenação do POT, né? Isso foi em 2018, 2019, né? Que antes era o Samuel Feitosa, né? E aí, então, para eu poder sentir mais essa experiência, entender como funcionavam as coisas, eu me propus a montar um polo aqui em Porto Alegre também, né? Então, porque aí eu poderia entender melhor e acho que isso ia possibilitar saber melhor lidar com essa coordenação, né? E aí eu me deparei com essa situação, né? Que a turma começa grande e vai diminuindo, e eu ficava um pouco preocupado, será que eu não estou sabendo conduzir isso da maneira certa? E eu lembro até que te encontrei um dia no corredor lá do IMPA, e em algum evento que estávamos lá, comentei contigo, reduz a turma, e aí, bom, pelo que eu percebi conversando contigo, que o Samuel, que vocês têm muito mais experiência nesse tipo de treinamento, né? Isso é uma coisa normal desse tipo de programa, então não é para o professor que está trabalhando nisso se decepcionar, faz parte do nível que isso está se propondo, é para treinar para uma Olimpíadas bem avançadas, como o BMEP ou a OBM. Então, é natural ter um pouco de enxugamento dos alunos, mas a proposta é lapidar esses talentos, né? Então, não é pensado como sendo um treinamento muito de massa. Assim, a gente acaba perdendo alguns, mas para poder avançar mais, então acaba acontecendo isso e é normal. Eu recebi aqui uma mensagem do grupo de professores aqui de Alagoas, o professor Davi. Ele mandou uma mensagem, na verdade é uma pergunta, mas é misturada com a sugestão, que é fazer o Campeonato Nacional dos Polos de Pote. Sim. Usar os simulados ou alguma outra forma como um torneio entre os polos de pote para estimular os polos se integrarem. Si. Então fica aí a sugestão do professor Davi. Interessante. Você pensar. E tem outra sugestão dele também, que é a batalha matemática, que é não sei se você já vivenciou esse tipo de experiência, de dividir os alunos em 2 grupos, dar uma lista de problemas para eles trabalharem por 3 dias, 5 dias, e eles trabalham os problemas em grupo, e depois eles apresentam as soluções entre si, e um grupo de professores avalia se as soluções estão corretas ou não estão, e um aluno um grupo critica a solução do outro. Talvez um negócio desse nos polos de pote também funcionasse, polos próximos, talvez, enfim. Sim. São propostas aí do Davi que eu estou passando, Davi. Boa, Davi, muito boas ideias. Bom, eu vou fazer uma pergunta, mas é só para reforçar o fato, né? O pote é aberto para quem quiser? Sim, você se refere a alunos ou alunos? Sim. Então, são abertas as inscrições no site do POT, cada aluno se inscreve. E aí, o coordenador do polo vai receber a lista dos inscritos. E aí, pode acontecer de, havendo muita procura e não ter espaço. Agora, se for uma coisa remota, talvez isso não seja um problema. Agora, pensando na situação ideal que é o polo funcionar presencialmente, nesse caso, se não houver espaço físico, pelo menos no início, quem está todo mundo, aí às vezes acontece do polo ter que tomar alguma atitude no sentido de selecionar os alunos, né? Então, mas assim, a princípio, qualquer aluno pode se inscrever.
Obrigado, Ricardo. Então tá aí a mensagem aí para os professores que tem aqueles alunos muito bons, querem estimular esses alunos, né? Manda lá para o pote mais próximo da sua escola, da sua região, né? A partir do dia, que dia, Ricardo? A gente ainda não lançou as datas de inscrições, porque a gente está ainda em contato com os polos para ver da manutenção dos polos, tudo certinho, para deixar divulgado só polos que realmente vão ser mantidos, né? E, a princípio, a gente pretende abrir essas inscrições lá por 20 de fevereiro até 13 de março, para deixar esse período aberto para alunos. E depois tem um tempo para os polos, a partir dessa lista de inscritos, selecionarem os alunos. Maravilha, muito obrigado, Ricardo. Ana, Maria João, vocês querem perguntar alguma coisa para o Ricardo? Querem acrescentar algo mais? Eu queria perguntar, assim, agora começando a voltar ao presencial e ficando todos os polos presenciais, assim, pensam manter algum polo virtual para poder atender alunos que sejam de regiões que não conseguem chegar a um polo presencial? Então, idealmente, a gente já chegou a tentar construir dentro do próprio sistema do POT uma possibilidade de atendimento virtual com algum tutor, mas isso passou por alguns problemas técnicos que a gente está ainda tentando consertar. Então, por enquanto, o que a gente faz esse POT virtual seria esse conjunto de informações, de materiais disponibilizados, e para dar um certo engajamento do aluno que não pode participar, tem essa questão de, periodicamente, no Facebook é lançado um desafio, depois uma lista de exercícios, e essas listas que são enviadas no Facebook do POT, elas seguem, cronologicamente, elas acompanham o que seria o treinamento presencial, né? Então, sei lá, por exemplo, no presencial, nessa semana, era para estar, segundo o nosso cronograma, se estudando congruência de triângulos, vai ter, então, uma lista de exercícios sobre congruência de triângulos. É uma maneira do aluno que não pode frequentar, acessa essa sugestão de exercícios e o material todo com videoaulas bem completas, muito bem preparadas ali no site do POT para ele poder acompanhar, né? Por enquanto, essa é a maneira que a gente está lidando com os alunos que não podem acessar um polo presencial, né? Entendi. Obrigada. Ana, Maria João, Ricardo, pronto. Quero agradecer profundamente vocês pela exposição que vocês fizeram desses programas, tá? E convidar aí os professores que estão ouvindo a Prolímpico, estão participando do Prolímpico, a conhecer melhor, né? Procurar na sua região o coordenador desses programas, né? E envolver seus alunos e se envolver também, colaborar com o crescimento desse movimento pela matemática brasileira. Pessoal, muito obrigado. Vamos encerrando por aqui. Obrigada, Cleley. Obrigada, Cleley. Obrigada pelo convite. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.